Olá, este é o programa Cubatão, seus caminhos e sua história, aqui pela TV Polo. Nos nossos programas nós temos falado muito sobre a cultura, a história da cidade, os patrimônios, principalmente os patrimônios conhecidos como materiais, ou seja, aqueles patrimônios que a gente no dia a dia nós nos deparamos pelas ruas da cidade, como por exemplo monumentos históricos, prédios históricos, aquilo que nós conhecemos como patrimônio cultural, patrimônio histórico. Mas também existe o patrimônio que não é material, o patrimônio imaterial, né? que é representado pelas tradições populares, pelas festas populares, por manifestações artísticas e que confere uma certa identidade a um grupo de pessoas, a um povo. E por isso que hoje nós vamos falar um pouco sobre uma manifestação cultural imaterial que é uma das mais importantes manifestações culturais do Brasil e que está muito presente em nosso município de Cubatão. Nós vamos falar um pouco sobre a capoeira. Qual a importância desta manifestação cultural para nós, enquanto brasileiros e enquanto cubatenses também. Nós somos acostumados a ver rodas de capoeira em todos os cantos da cidade e todos nós sabemos que tradicionalmente a capoeira sempre foi vista com um certo preconceito. Não tanto hoje, mas no passado a capoeira sofreu muita resistência por parte da sociedade como um todo, principalmente quando se trata de grupos religiosos que consideravam a capoeira como algo do mal, alguma coisa que envolvia espíritos, etc. Mas nós sabemos que a capoeira é uma manifestação que nasceu sim entre os escravos negros que eram traficados para o Brasil e como uma forma de resistência ao colono, aos que os escravizavam, resistiam. Mas com o tempo, toda aquela forma de se expressar e de agir, seja na dança ou na música, acabou se transformando não numa arte marcial propriamente dita, mas numa manifestação cultural. E tanto foi que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, reconheceu a capoeira como patrimônio imaterial do povo brasileiro. Após isso, em diversas localidades do Brasil, a capoeira foi se tornando patrimônio, seja de um estado ou de um município. E mais ainda, a capoeira acabou se transformando no patrimônio imaterial da humanidade. Em 2014, a Unesco, órgão das Nações Unidas, que atua na área da cultura, da educação, registrou a capoeira como patrimônio da humanidade. Portanto, a partir daquele momento, a capoeira passou a ser muito mais valorizada no mundo inteiro e se espalhou de fato. Isso colaborou, inclusive, com a difusão da língua portuguesa, porque mesmo nesses países, nos diversos países onde ela está presente, geralmente os capoeiristas aprendem a cantar as músicas em língua portuguesa. Daí a importância de nós nos sentirmos valorizados por ser parte dessa cultura. Alguns documentos trazem informações bastante importantes sobre a capoeira. Um fato interessante: entre os anos de 1890 a 1937, a capoeira foi proibida pelo Código Penal existente no Brasil.
O artigo 402, por exemplo, dizia o seguinte: fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal conhecida pela denominação capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal, pena de prisão por 2 a 6 meses. E o parágrafo único dizia: é considerada circunstância agravante pertencer ou capoeira a alguma banda ou malta, aos chefes ou cabeças se imporá a pena em dobro, de acordo com o Observatório do Terceiro Setor, que conseguiu então captar nesse Código Penal antigo estas observações acerca da proibição da capoeira, que hoje, como nós dissemos, se tornou patrimônio da humanidade e registrado como patrimônio imaterial brasileiro. Aqui em Cubatão, a capoeira ela se torna presente a partir do início dos anos 70, a partir da década de 1970, e ela vem junto com as levas de migrantes que vieram para a cidade quando inicia o processo de industrialização já na década de 50, e foi os nordestinos que, junto com toda a sua bagagem cultural, trazida quando vieram para cá construir a indústria, trouxeram também a capoeira. Além de outras manifestações culturais típicas do Nordeste, a capoeira veio junto com esses migrantes. E ela iniciou ainda no bairro de Vila Parise, lá pelos anos 70, quando inicia então essa manifestação cultural entre nós. Naquele momento da história cubatense, a cidade ainda estava num processo de formação, no sentido de que todas as levas de brasileiros que vieram para cá na década de 70 ainda não haviam se encontrado enquanto cubatenses. A cidade vivia um momento de dificuldade de se entender enquanto cidade. E a capoeira, sendo algo vista de certa forma com maus olhos, ou seja, com bastante preconceito, ficava realmente restrita aos bairros mais afastados, como é o caso da Vila Parise. E depois se espalhou por toda a cidade, e hoje nós temos aí uma presença muito forte da capoeira nos diversos bairros da cidade, e os mestres capoeiristas de nosso município, inclusive, são vencedores de diversos festivais e eventos que acontecem não só na cidade, na região, como no país inteiro, e inclusive fora do país, porque grupos nossos de capoeira já participaram de eventos na Europa e na própria América Latina, levando um pouco de nossa cultura brasileira, e também a nossa cultura do município. Nesse bloco nós ficamos por aqui e já voltamos para falar um pouquinho mais sobre a capoeira em nosso município. Até já! Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje falando sobre a capoeira. A capoeira como manifestação cultural reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade desde o ano de 2014 e também é Patrimônio Cultural e Material Brasileiro.
Aqui em Cubatão nós dissemos que a capoeira chegou na década de 70 e nasceu lá na Vila Paris e de lá para cá se espalhou por toda a cidade e hoje é uma referência da cultura cubatense. Existe um trabalho muito conhecido em Cubatão da pesquisadora Maltês da Guarda, Inês Maltês da Guarda, que escreveu um trabalho sobre os aspectos folclóricos de Cubatão na década de 80. E ela cita um trecho, além de diversas manifestações culturais, ela fala um pouco sobre a capoeira. E eu vou ler um trecho do livro para nós entendermos qual a importância que já se dava à capoeira na década de 70, na década de 80 em Cubatão. Bem, o texto da Inês, da Luzia Maltês da Guarda, ela é pioneira na descrição da cultura cubatense nesse período. E ela diz o seguinte, assim descritas, as rodas de capoeira são assistidas pela população de Cubatão em forma de shows, objetivando ilustrar essa informação cultural e o enriquecimento das manifestações folclóricas locais. Chegou às escolas, às praças, ao centro e aos bairros, realizando apresentações nos centros esportivos, no Parque Anelinas, nas escolas de samba e avenidas. Hoje, os integrantes da roda de capoeira cubatense têm uma associação, Associação Capoeira Pelourinho, onde ainda hoje o mestre Carvoeiro, que foi o primeiro mestre de capoeira em Cubatão, o responsável pelos ensinamentos recebidos do mestre Corisco, quando ainda menino, barrigudo, com muita vontade de dançar a capoeira, deixa passar sua sabedoria de luta a seus discípulos pelos 4 cantos da cidade e de todo o país, no trabalho de Barba Carlos Alberto e no trabalho do baiano marrom Luiz, os irmãos na sabedoria da capoeira em Cubatão. Então, o trabalho aí da Luzia da Guarda foi escrito em 1985. Hoje eu citei a capoeira porque, na verdade, isso faz parte de um projeto que nós vamos citar agora, e, na verdade, é um convite que nós fazemos para todos os interessados. Neste dia 25 de novembro, nós realizaremos no auditório da Câmara Municipal um evento para falar sobre a cultura cubatense, para falar sobre o patrimônio histórico. Quando eu digo nós, eu estou me referindo ao Instituto Afonso Schmidt, que é uma entidade cultural que tem por objetivo valorizar a cultura cubatense, valorizar a obra do escritor Afonso Schmidt e realizar eventos culturais. Então será realizado no dia 25 de novembro, a partir das 14 horas, das 14 às 17 horas, o colóquio Patrimônio e Território de Cubatão, um evento que discutirá a cultura da cidade através de trabalhos acadêmicos, que nós citaremos agora para que todos possam participar. Haverá, portanto, 4 painéis. O primeiro painel será falado pelo historiador Francisco Rodrigues Torres, cujo tema é a refinaria Presidente Bernardes, entre o período de 1949 e 1969. É um trabalho que faz parte do doutoramento, né, do professor. Ele vai apresentar aí um resumo desse trabalho. Depois será a vez do arquiteto Rubens Brito, que também faz aí um trabalho na Unicamp, é o trabalho de mestrado dele, cujo tema é o mapa do patrimônio natural e cultural de Cubatão.
Eu falarei um pouco sobre esse tema que nós acabamos de comentar, Capoeira em Cubatão, subsídios para a preservação da memória do município. E também, por último, a Juliana Clabundi, todos conhecem na cidade, é uma arte educadora, ela é fundadora do Zabelê, que é um grupo de tradição, e vai falar sobre o plano de salvaguarda do patrimônio imaterial. Ela que participa da rede estadual do Jongo, que é um programa do IFAM, do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Aparece aí na tela o link para inscrição, né? A inscrição é gratuita e quem for participar terá aí acesso às informações bastante interessantes sobre a história da cidade, tanto o patrimônio material quanto o patrimônio imaterial, que nós falamos aqui um pouco hoje. Então, por hoje é só. No próximo programa traremos aí um pouco mais da nossa história e de nossa cultura. Até mais.